Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo este vídeo. E no dia de hoje nós vamos falar sobre a atividade 31 do dia 14 de setembro de 2020. Atividade essa que fala sobre multiplicação e divisão com decimais, agora com números positivos e negativos, ok? Esta aula foi planejada em conjunto com a professora Anne. Então vamos lá ver. Pessoal, seguinte, mesma coisa de sempre aqui, né? Vou ler e vou dando as explicações. Deixa eu já ver se a caneta está funcionando. Então vamos lá. Multiplicação e divisão com decimais. Continuando o assunto iniciado na atividade anterior, faremos agora a revisão de multiplicação e divisão com números decimais, agora considerando também números positivos e negativos. Tá? O jogo de sinais da multiplicação e divisão é bem simples, como já vimos em outros momentos. Tá? Lembrando, sempre falo isso, sempre importante reforçar. Adição e subtração tem um tipo de jogo de sinais. Multiplicação e divisão tem outro tipo de jogo de sinais. Potenciação e radiciação é uma outra coisa que também vem da multiplicação e divisão. Tá? Mais uma vez, existe um vídeo que eu postei aqui para vocês, tá? É um vídeo de aulão. Ele fala sobre todas as regras de sinais, tá? Em sequência. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, dá uma olhadinha nesse vídeo de novo, tá? Então vamos lá. Muito bem. Então vamos lá. Jogo de sinal da multiplicação e divisão. Aqui o primeiro número multiplicado ou dividido pelo segundo número vai ser igual ao resultado. Então, se for positivo com positivo, resultado é positivo. Se for positivo com negativo, resultado é negativo. Se for negativo com negativo, vai ser positivo. E se for negativo com positivo, vai ser negativo. Resumindo, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo, tá? Muito bem. Vamos lá. Multiplicação com decimais. Para multiplicar dois números decimais, arme a conta como armamos adição e subtração. Colocar vírgula embaixo de vírgula vai ajudar a organizar, mas quando falamos de multiplicação, não precisa. Quando você arma uma conta de adição e subtração, você precisa necessariamente colocar vírgula embaixo de vírgula bem alinhadinha. Tá? Se você não fizer isso, você vai acabar somando casas decimais diferentes e centena com dezena ou unidade com centena. Precisa deixar bem alinhadinho. Agora a multiplicação ela não faz diferença. Por quê? Porque você só vai se preocupar com a vírgula lá no final. E a multiplicação e a divisão, tá? Acontece outra coisa com a vírgula. A multiplicação, você acaba somando as casas decimais, né? Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, tá? Dessa vez também não precisa acrescentar zeros para completar as casas decimais, etc. Né? Eu vou fazer um exemplo aqui bem rapidinho para vocês. Ó. Por exemplo, se eu tenho menos 2,1, eu quero multiplicar isso por 3,45. Tá? Você pode ver que esse primeiro número tem uma casa decimal, que aqui é o décimo, né? E aqui tem décimo e centésimo. Tá? Muito bem, como é que eu vou armar essa conta? Primeiro, esse número é negativo e esse número é positivo. Então eu já sei que o sinal vai dar negativo, ok? Esse é o jogo de sinais. Agora eu posso armar a conta, né, com os números normalmente. Precisa colocar vírgula embaixo de vírgula? Não precisa. Nem precisa. Você pode fazer da maneira que você achar melhor. Ó. Por exemplo, isso aqui, né?
tá? Eu posso fazer assim? Posso. Por quê? Porque é multiplicação. Se for adição ou subtração, não pode fazer isso aqui. A vírgula tem que estar embaixo da vírgula, tá? Professor, e se eu quiser colocar a vírgula embaixo da vírgula aí agora? Pode? Pode, sem problema nenhum, vai dar na mesma, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer essa conta, vou ignorar as vírgulas. 1 vezes 5, 1 vezes 4, 1 vezes 3, tá? Mesma coisa. 2 vezes 5 vai dar 10, subiu 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 2 vezes 3, 6. Tá? Então aqui soma 5. Aqui soma 5, aqui 4. Aqui vai dar 12, subiu 1, 7. Tá? Agora que vem a questão da vírgula. Vamos ver a vírgula. Vamos ver quantas casas decimais a gente tinha. A gente tinha uma casa decimal, a gente tinha 2 casas decimais, a gente tinha 3 casas decimais. Então a gente vai contar da direita para a esquerda 3 casas decimais, 1, 2, 3 e vai colocar a nossa vírgula aqui. Então a resposta disso aqui é menos 7,245, ok? Muito bem. Aqui tem 2 outros exemplos para vocês olharem, né? Perceba aqui, se vocês olharem a continha, vocês vão ver como ela foi feita. Observação. Pode fazer as contas normalmente e depois ver o sinal do resultado final. Como eu fiz aqui, né? Eu fiz a conta normalmente e o resultado, o sinal já estava ali porque eu já tinha pensado antes, ok? No exemplo B acima, o resultado ficará negativo porque no enunciado estávamos multiplicando um número positivo e um número negativo. Então, olha só, era 1,842 vezes menos 0,013. O resultado disso deu negativo, ok? Muito bem. Divisão. Para dividir com números decimais, a única coisa que precisamos fazer é igualar as casas decimais do divisor e do dividendo. Quem que é o divisor, quem que é o dividendo? Né? Uma pessoa que está dividendo é alguém que está sendo dividido. Então, se eu faço esse aqui, ó, só para dar um exemplo, aqui são números inteiros, mas só para dar exemplo. Quem está sendo dividido é o 15. Então, esse aqui é o dividendo. Quem está sendo dividendo é ele, né? E quem é o divisor do 15? O divisor do 15 é o 3, né? Divisor. Se você tem 15 balas para dividir entre 3 pessoas, os divisores dessa bala, que vão fazer a divisão, são as 3 pessoas. E o que está sendo dividido são as 15 balas. Então, dividendo divisor, ok? Muito bem. Então, seguinte, a única coisa que você precisa fazer é igualar as casas decimais desses 2 caras aqui e depois ignorar a vírgula e fazer as contas normalmente, tá? Então, olha só esse primeiro exemplo aqui, ó. Esse primeiro exemplo eu vou fazer aqui do lado, ok? Muito bem. Então, eu tenho 30 dividido por 2,5, tá? Como é que eu vou igualar as casas decimais aqui? Basicamente, eu vou lembrar que o número 0 depois da vírgula, né? O número 0 à direita da vírgula, ele não altera em nada o número. Lembrando aqui, ó, por exemplo, se eu tenho o número 15,5, tá? Se eu quiser colocar um zero aqui, eu posso? Posso colocar. Se eu quiser colocar outro zero aqui, eu posso? À direita da vírgula? Posso colocar. Posso colocar quantos zeros eu quiser. Mesma coisa, o número 30, se eu quiser, eu posso colocar 1,0 sem problema nenhum. Ele continua sendo o número 30, tá? Eu não preciso falar 30,0, tá? Ele é o número 30. No supermercado, a gente tem coisas, por exemplo, assim, R$1,90, alguma coisa custando R$1,90. Eu poderia dizer que custa R$1,09, 1,9, eu poderia dizer que custa 1,9? Poderia, tá? É diferente disso aqui, ó, tá? Isto aqui é 90 centavos, isso aqui é 9 centavos, tá? Mas esse zero aqui eu não posso tirar, porque do lado dele tem um outro número, tá? O único zero que eu posso tirar fora
é esse zero aqui, que não tem nenhum número do lado direito dele, tá? Isso aqui continua sendo 90 centavos, tendo zero à direita ou não, tá? O que vai ter problema se tirar é esse zero que está aqui no meio, ó. Esses zeros que ficam no meio do número não pode tirar. Agora os zeros que ficam no canto, aí sim, tá? Beleza? Então vamos lá. Vamos igualar as casas decimais. Aqui tem uma casa decimal, tá? Então eu vou criar, não, né? Ela já está ali, né? Eu vou adicionar um 0,0 aqui para ficar igualzinho. Adicionei o 0,0? Sim. E eu posso fazer o quê? Posso tirar fora a vírgula, ignorar a vírgula, né? Muito bem. Agora ficou a minha conta 300 dividido por 25, tá? Vou pegar aqui o 30, cabe na tabuada do 25, o que chega mais perto do 30 é o próprio 25, vezes 1. 30 menos 25 dá 5, abaixa esse zero. Na tabuada do 25, que chega mais perto do 50 é o próprio 50, e né, o número que eu fiz vezes o 25 foi 2, tá? Eu fiz essa maneira de dividir. Se alguém não pegou essa maneira, vai lá no meu canal no YouTube, o Matemática Filosófica, e eu ensino bem certinho como fazer a divisão de um jeito rápido e fácil, tá? Então, se você teve alguma dúvida, se você tem alguma dúvida em divisão, corre lá, dá uma olhadinha no vídeo, é batata, assim, não tem ninguém que não entenda aquela maneira de fazer a divisão, ok? Muito bem. Então, a resposta aqui, né, como o 2,5 era negativo, então um número positivo, um número negativo, resposta negativa, ok? Perceba que para igualar as casas decimais basta apenas acrescentar zeros o suficiente para ter a mesma quantidade de casas após a vírgula. Depois disso, basta apenas realizar a divisão. Aqui embaixo nós temos alguns exercícios. Contando todas as subquestões, nós temos 10, tá? Arme essas contas, efetue essas contas, mostre os cálculos que vocês fizeram, tá? E essa atividade valendo 3 pontos também. E basicamente era isso, tá, pessoal? Mesma coisa de sempre. Saiam de casa apenas se necessário, lavem bem as mãos, se cuidem. Um grande abraço e até a próxima.